pandemia, a gente precisa trazer sempre informações sobre a Covid-19. Quais são os cuidados, os tratamentos, ou seja, informações para nos ajudar a lidar com essa realidade. E nós convidamos aqui a médica Luana Scheibe, que vem atuando muito no tratamento de pacientes com a Covid-19. Boa tarde, doutora Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por abrir um tempinho na sua agenda, que eu sei que é muito apertada a agenda, para atender aqui os telespectadores do Vida Saudável. Boa tarde, Neyara. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tirar e esclarecer algumas dúvidas dos telespectadores. Então, olha só, se você tem alguma pergunta para a doutora Luana Scheibe, aproveita aqui que a entrevista está começando agora, manda aí para o nosso WhatsApp, 886-9927-0783. Bom, doutora Luana, primeiro eu queria saber da senhora sobre como que estão os tratamentos assim, em relação à Covid. Muito se fala nessa doença, também os médicos estão aprendendo aos poucos. Hoje, qual é o tratamento mais eficaz para a Covid-19? Bom, então assim, em termos até científicos falando, a gente já caiu por terra muito sobre a questão do tratamento precoce, aquele uso da ivermectina, azitromicina, né? Mas eu costumo sempre dizer que ele vem muito mais em fases, depende muito da fase que o paciente está. Mas o que eu acho que é o mais importante que a gente precisa deixar claro é que tudo tem que ser feito precoce em um paciente que tem Covid. Então, quando o paciente dá o diagnóstico de Covid, ele precisa entender sobre como ele está de sintomas para poder sempre detectar quando ele vai ter, por exemplo, um desenvolvimento de uma gravidade que ele precisa procurar um hospital. Então, hoje a gente tem, o que mais hoje, na verdade, a gente utiliza é o corticoide, né? A gente tem algumas outras opções terapêuticas em relação à parte dos anticoagulantes, quando bem indicados, durante até mais em pacientes que estão internados, né? Junto também com a própria fisioterapia, que nos ajuda muito. Então, assim, quando o paciente ele manifesta os sintomas, ele precisa entender que se ele tiver uma queda da saturação, pacientes que vão apresentando, por exemplo, febre, e que, na verdade, a febre é o 37,8, mas na COVID, os pacientes eles costumam estar inflamando quando eles têm temperatura acima de 37. Isso é uma coisa que é importante ser dita, né? Então, assim, o termômetro é de extrema importância que o paciente tem em casa, para ficar medindo com frequência, aferindo com frequência essa temperatura, para que ele possa ser acompanhado por um médico e passar para ele, opa, estou aqui apresentando acima de 37, talvez eu esteja evoluindo. Agora, doutora Luana, a gente sabe que muitas pessoas, a maioria das pessoas, ela conta com o serviço público. Sim. E muitas vezes ela não tem aquele médico para ela recorrer pelo telefone, liga para saber o que Com é que certeza. faz. Então, assim, e muitas vezes também esse diagnóstico, ele é tardio. Com certeza. Você está com sintomas, faz o exame e dá negativo. Está com sintomas, faz o exame novamente, dá negativo. Isso. Quando esse exame vai positivar, às vezes você já está aí 5 dias depois. 5, 6 dias depois. Até porque o próprio diagnóstico, que é o RT-PCR, que é o que às vezes é disponível, né, na rede pública, ele tem uma demora de 5 a 7 dias o paciente receber. Então, muitas vezes, ele sai da UBS apenas com sintomático. E muitas vezes, quando o paciente vai ter um sintoma, que às vezes é febre, ele pode não estar no primeiro dia. Ele já pode estar? Inclusive na fase inflamatória, que é no 5º a 7º dia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, doutora, para a gente deixar bem didático, vamos lá. Você está em casa, começou a sentir uns sintomas, porque os sintomas da Covid, eles também variam de acordo com cada pessoa. Sim. Vamos ser bem didáticos, vamos tentar passar para as pessoas o que elas devem fazer, pensando quem está no sistema público também. Sim. E também no sistema privado, mas principalmente quem está no sistema público. Bom, então assim, a checagem da temperatura, se você tiver um paciente que ele está com temperaturas o tempo inteiro acima de 37, com febre persistente, né, a gente já precisa procurar o sistema de saúde, mas a indicação é que quando ele já está com pelo menos 5 dias de sintomas, a gente já pode iniciar o corticoide, que é o que a gente tem hoje de mais fidedigno no tratamento. Então, quando o paciente já tem lesão pulmonar e a maioria não consegue fazer uma tomografia, ou seja, aqueles pacientes que têm essa febre persistente, a gente precisa buscar para poder iniciar o corticoide, porque eles respondem muito bem para evitar que ele evolua para aquele quadro de ter falta de ar, para necessitar de ir, por exemplo, para um hospital. Porque muitas vezes a gente também não tem nem disponível leito,
né? Pelo número de casos que está surgindo. Então, o que a gente precisa, na verdade, é a detecção dos sintomas precoces e saber que independente do exame dar positivo ou não. Independente, porque muitas vezes ele não vem positivo. Então, o médico já pode começar com corticoide no 5º dia. Com certeza. A partir do 5º dia, se ele tiver com febre persistente, ele pode ficar mais seguro de fazer. Porque quando você faz o corticoide muito no início, se ele não tiver lesão pulmonar nenhuma, também isso daí pode ser prejudicial para o paciente. Por quê? Porque a imunidade pode cair e ele pode acelerar um processo que talvez ele não fosse ter. Então, por isso que, infelizmente, para a população, né, para a população que não tem disponível o exame, que a tomografia, que ela é ideal para se fazer antes do 5º dia. Fica um pouco mais difícil da gente conseguir fazer o tratamento, por exemplo, se ele já tiver uma febre, porque, por exemplo, paciente que às vezes tem febre, você pede uma tomografia, quem tem disponível, e ele já tem lesão pulmonar, eu já posso iniciar o corticoide. Mas o problema é o pessoal que não tem essa disponibilidade da tomografia, já fica um pouco mais difícil. Porque vamos supor que ele acabou de ter o primeiro sintoma, febre. Eu posso ter febre tanto na parte inicial da doença, porque é uma virose. Então, é como uma dengue. A gente, às vezes, manifesta com febre. Mas ele também pode ter febre já como um sintoma de manifestação de uma lesão tomográfica, por exemplo. Do pulmão. E aí, é nessa hora que a gente precisa entrar com corticoide. Então, vamos lá. Sempre aferir a temperatura. É o mais importante. Se der acima de 37, fiquem atentos. E se persistir essa temperatura com frequência, o tempo inteiro, acima de 37, busque um sistema de saúde, para que ele possa ver até um raio-x, que às vezes não tem uma tomografia, mas tem um raio-x disponível. Agora, doutora, muitas vezes a pessoa fica bem ali nos primeiros dias e aí vem complicar no 9º dia. Isso, 10º dia. Existe isso existe, ou não acontece? Inclusive, isso é uma recomendação que eu dou para os meus pacientes e quem é meu paciente sabe. Então, toda vez eu digo, a Covid, ela é traiçoeira, eu costumo dizer, porque o paciente vai ficando bom e diz assim, ah, não, tô bonzinho aqui, tô me sentindo muito bem. Entre o 7º e o 12º dia, o paciente começa a apresentar um pico da doença. 7º e 12º dia. Então, do 7º ao 12º é a hora que pega. Então, às vezes, o paciente já cansou de estar ali naquele seu repouso, que é orientado o repouso. Muitas vezes, e eu queria deixar claro também, é que os pacientes, às vezes, não ficam de repouso, ou seja, eles fazem as atividades domésticas, porque muitas vezes também não tem outras pessoas para fazer. Não estão se sentindo cansados. Isso, aí eles vão fazendo. Aí dá no 7º dia, começa febre. Aí começa tosse, começa a sentir uma falta de ar. Então, fiquem atentos, o repouso é de extrema importância, né? Então, para deixar uma mensagem para as pessoas que estão me ouvindo, fiquem de repouso, cumpram esse repouso que é dado da quarentena, porque é importante, né? Então, assim, deu o 7º dia, geralmente a doença apresenta um pico em quem vai evoluir, né? Porque doutora, tem gente que não vai evoluir. A gente já tem perguntas e são muitas dúvidas. Por mais que a gente fale, repita, a doença também vai mudando muito os tratamentos, o que você fazia antes, já não faz mais agora, isso, não é isso? Exato. Então vamos para as perguntas, gente? Quem mandou pergunta aí? Olha, a Cláudia, do bairro Mocambinho. Boa tarde, Cláudia. Qual a indicação para queda de cabelo no pós-Covid? Existe muito. A queda de cabelo é uma das principais alterações, né, pós-Covid. Isso acontece demais, os pacientes chegam, inclusive não só no pós-Covid imediato, assim que ele termina o tratamento, mas o pós-Covid tardio, né? Eu tive um paciente que foi no meu consultório agora, ele já tinha 3 meses pós-Covid e o cabelo começou a cair. Então, assim, a indicação realmente é você procurar um dermatologista, mas a indicação é de você fazer uso de polivitamínicos específicos para o cabelo, né? E aí é bom procurar um médico. Um dermatologista, Vamos para outra pergunta? Olha, boa tarde, a Cleide, do bairro Pissarra. Boa tarde, Cleide. Tive Covid-19 ano passado e fiz o uso de azitromicina. Sempre tem um desconforto no estômago. Esse desconforto pode estar associado ao uso dessas medicações? Muito boa pergunta. Ela é gastro também, né? Depois eu queria que você explicasse. De gastro ficou especialista em Covid-19, né? Exato. Mas isso é uma boa pergunta, porque assim, a Covid, como ela tem muitos tratamentos, inclusive as pessoas usam muitas medicações, a maioria das medicações são medicações que também atingem o estômago, né? Então, a azitromicina é um antibiótico e como a maioria dos antibióticos, eles podem
podem sim atuar no comprometimento do estômago. Então, isso é muito comum, o uso das medicações da COVID darem alterações gastrointestinais. Não só da parte do estômago, alguns pacientes ficam com náuseas, vômitos, dores de estômago, mas também do ponto de vista hepático, né? Porque são medicações que muitas vezes também afetam o fígado, né? Então, às vezes, você vai pedir os exames que também são de inflamações da COVID e está lá aumentado para o comprometimento hepático também muito por conta do uso de medicações. Aí, muitas vezes, você tem que usar uma outra medicação para Ou, poder... às vezes, impede de eu utilizar outras medicações pelo comprometimento hepático. Ok, então, vamos para outra pergunta? Eu dei Covid, mas estou sem sintomas. Sinto apenas um cansaço e uma fadiga. É normal? Josélia, do Parque Brasil. Tudo bom, Josélia? É normal, sim. Então, a COVID, ela deixa que inclusive foi feito até uma síndrome do ponto de vista reumatológico, que chama síndrome da fadiga crônica, né, da COVID. São pacientes que ficam fadigados, cansados, né? Mesmo, inclusive, quando passam um período que ele já não tem mais risco de evolução da doença. Então, isso é uma das principais características do pós-COVID. Pacientes que ficam fadigados. Então, isso às acontece vezes, por quanto tempo? Fica com essa fadiga meses até. Depende muito do paciente. E mas o paladar também fica por quanto tempo sem sentir? Varia também, do mesmo jeito do olfato. Quando você perceber que o seu olfato e o paladar não está retornando, você precisa procurar um otorrino, que eles estão fazendo o que a gente chama de treinamento olfatório, para o retorno desse olfato, porque muita gente fica com perda do olfato persistente. Meses, 3, 6 meses, o paciente ainda está com perda do olfato. Então, isso aí também é importante de ser dito. Doutora, a senhora que vem atendendo pacientes, a senhora vem notando, não vamos falar dos números que estão aí. Sim. Mas no seu consultório, por exemplo, vem aumentando, a senhora acredita nessa terceira onda que alguns especialistas falam? Infelizmente acredito, né? Eu consigo perceber, inclusive pelo volume de pacientes que eu atendo, a gente veio decaindo, mas agora está tendo um leve aumento, sim, do número de casos, né? E isso daí, Neyara, eu acredito porque assim, a vacinação ela veio, mas a velocidade da contaminação é muito maior do que a velocidade da vacinação. E uma outra coisa que eu percebo é que muitos pacientes, eles acabam se contaminando entre a primeira dose da vacina e a segunda. Mas não fica imune já a mais de 70% nas vacinas como Depende, nem AstraZeneca, sempre. Então, assim, o mais recomendado é que você, entre uma vacina e outra, cumpra mais o isolamento, porque a eficácia da vacina ela é muito maior a partir da segunda dose, 15 dias após a segunda dose, você já pode ter um grau de eficácia maior. Então, assim, outra coisa é que muita gente acredita que depois que se vacinou não pega mais. Não funciona dessa forma. A vacina, ela funciona para que você evite se contaminar com gravidade. Mas você tanto pega como você também pode transmitir. Então, isso é muito importante, porque eu tenho vários pacientes que se vacinam ou estão com Covid no dia da vacina, não sabem, ou pegam entre uma dose e outra. Não espera o período. É comum a reinfecção, doutora? Não, raríssima a reinfecção, é outra coisa que isso é importante que você tenha falado, porque a reinfecção é raríssima. Na grande maioria das vezes o que acontece é um primeiro diagnóstico errado, né? E aí ele pega da segunda vez, vou lhe dar só um exemplo, eu atendi um paciente que me disse que tinha pego a Covid em janeiro, por um IgG positivo e foi totalmente assintomático. Na grande maioria das vezes, os IgGs, quando os pacientes são assintomáticos, eles podem ser falso positivos. E agora, nessa consulta, ela estava mesmo com Covid, com lesão pulmonar, né? E aí sim, dessa vez ela pegou e na grande maioria das vezes não se reinfecta. Então isso é importante que seja dito porque, né, alguns pacientes acreditam até que pegam até 3 vezes e com certeza se você for a fundo buscar, na primeira vez não era. Pode ter sido um diagnóstico falso. É, exatamente. E a pessoa que já pegou e que se vacina, então ela já está protegida aí duplamente. Duplamente, porque a maior proteção não é pegar. Mais, né? Pega não, é muito difícil, muito raro. Mas as pessoas que tiveram Covid, elas devem se vacinar? Devem se vacinar. A recomendação é que se vacine. Então, nós sim devemos nos vacinar. Quem tiver essa oportunidade, que se vacine, porque você fica tanto protegido da cepa que tinha, como de outras possíveis cepas que ainda venham. Doutora, falando também dessa questão da oxigenação, que é algo que eu sei que pacientes que a gente... todo mundo aqui já teve algum conhecido, sim, alguém que ou já teve ou alguém que teve a doença. É a questão de ficar ferindo o oxímetro, né? Esse aparelhozinho você compra em farmácia, você deve ter em casa, quem pode, é claro.
Isso é importante, que logo nos primeiros sintomas já fique lá aferindo? E qual é o índice? Eu inclusive até costumo dizer muito para os pacientes que é muito mais importante você ter um termômetro do que ter um oxímetro. Porque para você chegar nesse nível de uma queda de saturação, que geralmente a gente orienta a procura do hospital e que é a necessidade do oxigênio abaixo de 92, né? Então, oxigênio abaixo de 92 para você já tem usar que ficar... suplementar no hospital, sim, abaixo de 92. Uma pessoa que já está com oxigenação de 80 já tem que estar internada. Aí provavelmente até tem risco até da própria intubação, né? Então, assim, os pacientes com Covid, eles têm até uma tendência a gente permitir que eles fiquem com oxigenação um pouco menor do que o convencional. Eles conseguem suportar uma oxigenação menor. De quanto? 85, Alguns 86? pacientes, sim, 85, 86, tranquilamente, né? Mas você tem que olhar outros parâmetros também, gasometria, né? Esse paciente com certeza já vai estar internado, né? Então, você dispõe de outros exames, né? Então, esse oxímetro, assim, não é tão importante desde o início, que ele fique o tempo todo, porque essa oxigenação não muda, assim, de uma hora para outra. Geralmente, o paciente, ele vem tendo uma piora clínica, né? Então, doutora, para a gente finalizar a entrevista, a senhora que vem acompanhando aí desde o início da pandemia, atendendo muitos pacientes aqui, inclusive de Teresina, no Piauí, também de outros estados, qual é o conselho que a senhora gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo em relação à pandemia Covid-19? Bom, o conselho que eu queria dar era assim, cumpram o isolamento, fiquem em casa, se protejam e protejam os seus. Use a máscara, é o mais importante é usar a máscara, né? Até quando você vai para um ambiente que se você, né, tá num ambiente familiar, que você vai ter uma festa, alguma coisa assim do tipo, use a máscara, porque a máscara protege, né? Então, assim, toda vez que você suspeitar de ter alguma coisa da Covid, tente procurar um auxílio médico, para que você possa ser orientado e até acompanhado, para que se você desenvolva, tenha tudo sempre um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, é o mais importante. Ou seja, não vamos baixar a guarda, né? Não. Ok, então, muito obrigada, doutora Luana, Eu que agradeço, pela entrevista. Neyara. E até uma próxima oportunidade. Obrigada.